Então, dando início à mensagem, Milênio é o título dessa mensagem. É muito importante você saber que os pontos de vista da religião em geral está fora da realidade. A gente, assim, eu não estou querendo dizer que nós somos os mais espertos. Não, não. A gente é uma gota no oceano. Mas o Eterno, ele fala bem claro que aqueles que me buscarem de todo o coração, eu revelarei coisas ocultas e profundas que não sabem. Então, quando você busca o Eterno, quando você põe no seu coração, irmãos, buscar o Eterno, em primeiro lugar, então você recebe informações, você recebe entendimento, você recebe revelações de coisas profundas que você não sabe e que também muitas das vezes outras pessoas não sabem. O que acontece é que todo mundo está seguindo hoje uma patota judaica, a turma do amendoim. Agora virou moda, né? Antigamente a moda era ser evangélico. Teve uma época que, eu lembro que em 1985, 86, a moda era espiritismo. Todo mundo queria ter um guia de cabeça, eu conheci vários amigos meus, todo mundo queria ter um guia de cabeça, todo mundo queria ter algum vínculo, né, com o espiritismo. Então todo mundo vive num modismo. Então a moda agora, atual, nos dias de hoje, é judaísmo. Judaísmo messiânico, judaísmo ortodoxo, e cada um achando que sabe mais do que o outro, e o outro resolve, eu sei mais do que você porque eu não acredito no Messias, porque o Messias é isso. Aí o outro, não, mas eu creio no Messias porque o Messias é assim. Então vive esse evento que está tendo aí agora, mas na realidade, existem muitas coisas que precisam ser restauradas de acordo com o ponto de vista apostólico dos emissários de Yeshua e de acordo do ponto de vista divino. Porque muitas pessoas seguem o quê? Tradições orais. Você pode observar que na sua casa você deve seguir uma tradição. Sim ou não? Porque minha mãe ensinou que é dessa forma. Eu lavo roupa assim, não é assim? Porque eu via minha mãe lavando. Todo mundo tem uma tradição. Mamãe colocava limão na mancha de ferrugem, colocava no sol para coarar. E assim a mancha de ferrugem sai da roupa. São tradições que são passadas, até funcionam. A mesma coisa é a religião. Existem muitas tradições orais que são passadas. Muitas tradições que vêm da boca de um e vai passando para o outro, vai passando para o outro. A mesma coisa é a religião. A religião passa uma informação, aquela informação percorre séculos. E assim vai. Que nem as tradições judaicas. Muitas das tradições são até bonitas. São bonitas. Mas são tradições. Mas era do rabino. Aquele rabino era um servo de Elohim. Amém. Mas é tradição humana, elas não agradam a quem? A mesma coisa são as doutrinas. Os ensinamentos, as midrashas. Que às vezes, os pontos de vista do rabino A, B ou C, D do Roche, A, B ou C, D do pastor, do bispo, do papa, não bate com o ponto de vista de Elohim, com o ponto de vista de Yeshua. E uma das coisas que nós vamos agora analisar nas escrituras é o milênio. Um acredita que o milênio vai ser aqui na Terra, outros acreditam que o milênio já está ocorrendo, outros acreditam que Ra-Satã já está preso, outros acreditam ainda que ele vai ser preso, outros acreditam em inúmeras informações tradicionais que vêm ao longo do tempo, mas nenhuma delas bate com a realidade. Então existia, antigamente, o ponto de vista dos fariseus. Os fariseus também tinham um ponto de vista. Os fariseus acreditavam que Yeshua ia vir e iria restaurar o exército morto de Israel, os seus generais, como Yehoshua, conhecido como Josué, Caleb, e esses homens iam ressuscitar novamente para Israel se tornar uma grande potência militar, porque esses homens não eram brincadeira. Eles matavam até os nefilins, os gigantes. Pensa você quem eram esses homens. Esses homens eram generais, estrategistas, que até hoje eu acredito que não existiu igual, porque toda a estratégia de guerra que eles tinham
vinha de quem? Vinha do Eterno. Então os fariseus tinham isso em mente. Eles achavam que isso ia acontecer. Os fariseus, os saduceus, né, tinham outro ponto de vista, que eles não acreditavam no quê? Na ressurreição de mortos. Os saduceus questionavam, porque eles criam na Torá, veja bem, eles acreditavam na Torá, mas não acreditavam na ressurreição de mortos. Para eles morreu, acabou. Baseado num versículo lá em Eclesiastes, que o Salomão, ele fala que o homem morre e o Sheol é a sepultura e encerrou ali. Então eles não acreditavam em ressurreição. Então, vários pontos de vista já naquela época existiam. Mas qual era o ponto de vista dos discípulos? Os discípulos pensavam o quê? Os discípulos acompanhavam esses pontos de vista. E Yeshua dizia para eles não misturar com o fermento de quem? Dos fariseus. Por que Yeshua falou para os discípulos? Não misture o fermento. Não se contamine com o fermento de quem? Dos fariseus. Porque os fariseus estavam acostumados a seguir qual tradição? A palavra do Eterno ou as tradições rabínicas criadas no Talmud, no tempo da Babilônia? As tradições rabínicas. Eles ensinavam até a Torá, mas as tradições eram o quê? Rabínicas. É tanto que eles criticaram Yeshua, porque Yeshua estava comendo sem o quê? Lavar as mãos. Os seus discípulos e vocês comem sem lavar as mãos. Vocês se assentam com o quê? Com prostitutas e ladrões. E Yeshua falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos. Eu vim para a casa de Israel que estava perdida, a tribo de Efraim, os eframitas, a tribo de Naphtali, estavam todos perdidos, estavam paganizados, porque eles estavam embriagados já com a devassidão babilônica que tirou, eles já estavam desviados quando a Babilônia prendeu eles. Quando Nabucodonosor prendeu eles. Eles estavam todos já desviados. Eles simplesmente acabaram de desviar o resto. Então os fariseus tinham as suas tradições e Yeshua deixou claro para os seus emissários. Não misture o vinho, não misture com a tradição desses fariseus, não pegue esse fermento. É por isso que a congregação que serve Yeshua, ela não pode pegar, eu não posso pegar tradições rabínicas que inclusive os fariseus praticavam e implantar dentro da congregação, como no caso, acender vela no sábado gregoriano. Vocês estão compreendendo? Muitos estão acendendo vela para o Deus Saturno e não sabem. Isso não é bíblico, isso não está na Torá, isso é tradição. E eu quero que um rabino ou que um roche prove para mim que eu mudo minha pregação. Que se acende vela é ordem do Eterno acender vela no sábado. Sábado, como disse, o Shabat gregoriano é maligno. Esse Shabat que os adventistas e outras demais igrejas evangélicas guardam, até de boa vontade, irmãos. Mas sem fazer uma midrasha profunda. Acabaram se envolvendo em mais uma mentira de quem? De Hassatã, da Babilônia. A mesma coisa os judeus. São zelosos, mas estão praticando algo que está fora do ponto de vista e da doutrina do Eterno. Então, a gente precisa, e Yeshua falou para os emissários, não misture o fermento, não se envolva com o fermento. Então nós não podemos se envolver com esse fermento, porque o tempo está findando. Mais do que nós, mais do que você pensa. Mais do que vocês pensam. Eu vou provar já. Aí diz assim, o pensamento pentecostal e batista, testemunha de Jeová e judeus messiânicos, é que a igreja sobe e 3 anos e meio de tribulação aqui na terra. Será que isso é verdade? É isso que nós aprendemos durante muito tempo. Sim ou não? 3 anos e meio de tribulação aqui na terra, o antimessias vai perseguir, vai matar, vai fazer, vai acontecer. Será que isso é verdade? Eu acho que não. Então todo mundo pensa, vai vir 3 anos e meio, o antimachia vai trazer prosperidade para a humanidade.
Aí durante 3 anos e meio todo mundo vai ficar bem por causa do plano econômico, Illuminati que está vindo aí, porque é na crise que eles vão operar, e vai ter prosperidade, vai ter abundância, vai ter... Aí depois de 3 anos e meio vem a perseguição, ou aceita a marca da besta, ou então você vai... Isso é uma outra mentira. A marca da besta já está nas pessoas há muito tempo. Já está na mente das pessoas o nome da besta, e em suas mãos elas escrevem o nome da besta. Está nas Bíblias. Vocês sabiam disso? Que a marca da besta está nas Bíblias? Que é o Mitra, o Jesus romano solar é a besta, e o nome dele calculado na calculadora da Gimatria dá exatamente o número 666. As pessoas não acordam para isso. Então eles estão esperando aí uma nova ordem mundial fazer isso. A marca da besta já está implantada. Vocês estão compreendendo? A marca da besta já está implantada. Aí diz assim, né? Agora vamos ver. Profecias, né? Eles falam, não, mas em Isaías, capítulo 2, versículo 1, está falando do reino milenar. Existe um monte de profecia, irmão, que não tem nada a ver com o reino milenar. Está falando da restauração do Estado de quem? De Israel. Porque se você não sabe, no ano 70, quando Tito, o general romano, destruiu a cidade, ele queimou o templo, ele espalhou os judeus, matou 1 milhão de Yehudim nesse dia. Sabe o que é isso? 1 milhão de Yehudim. O restante foi espalhado pelo mundo e foi vendido como escravo. Foram escravizados. Israel não tinha Estado. O Estado de Israel estava vazio, não tinha ninguém, não tinha pessoas mais, e não tinha mais Estado. Aí no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos, os britânicos, os germânicos, o Brasil também fez parte disso. A ONU juntou esses países e juntaram as colônias judaicas, já totalmente colônias que tinham na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, somente na Alemanha, uma das maiores que existia na época. Mandaram os navios levar todo mundo para Israel e formou o Estado de Israel novamente, cumprindo a profecia de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos passou a ter vida novamente, as crianças passaram a brincar nas praças. Então as profecias se cumprindo com respeito ao Estado. O Estado se formou novamente. Por mais que muitos que estavam ali já eram 5ª, 10ª geração, mistura, já havia uma miscigenação muito grande de genes, porque muitos judeus casaram com mulheres estrangeiras, mulheres judias casaram com homens estrangeiros, mas o Estado de Israel foi colocado no lugar de novo, está lá o Estado de Israel até os dias de hoje. Então, você lê muitas das vezes em Isaías, você lê várias passagens na Bíblia, que eles interpretam como fosse o milênio. E isso não é verdade. Vocês estão compreendendo? O milênio não vai se dar dessa forma. Então hoje o Estado de Israel é um Estado próspero, um Estado poderoso em termos militares. O Brasil tem quase 50 vezes o tamanho do Estado de Israel e não tem sequer a economia que existe lá. Os judeus são donos das patentes mundiais, as maiores patentes, as mais caras, as maiores grifes que existem de informática, as marcas de informática e de tecnologia e de armamento pertencem a eles. Eles são donos da patente. Você não pode produzir nada que eles produzem lá. Se você começar a fabricar aqui um processador, como no caso Intel, eles vêm aqui e interditam a sua fábrica, porque a Intel é deles. E é a maior indústria de processador do mundo. É um povo inteligente, um povo abençoado. Está lá. Então se cumpriram as profecias. Aí eu digo para você, como é que vai se dar o milênio? Qual era o ponto de vista dos apóstolos? O que os apóstolos pensavam? O que o Mashiach ensinou que vai acontecer na vinda de Yeshua? Agora que o circo pega fogo. 2 Pedro, abra sua Bíblia, capítulo 2.
2 Pedro 3:10, desculpa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Kefa, né? Segundo Kefa. Segundo capítulo 3. Deixa eu achar aqui que essa Bíblia aqui ela tem uma ordem diferente da outra. Aí na sua deu que página, Helene? (625). Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Eterno. Mas o dia do Hashem, Yahweh, virá como ladrão de noite. Ladrão avisa quando vem? Ladrão fala assim, eu vou passar na tua casa, eu vou te assaltar. Hoje em dia os ladrões estão modernos, né? Tem uma quadrilha aí que eles passam, eles marcam a casa e depois eles vêm roubar. Não sei se vocês sabiam disso. Eles fazem um símbolo aqui na rua mesmo, tem bastante aqui nos comércios, aqui tá tudo uns desenhos estranhos, que na verdade é uma quadrilha que age aqui e eles fazem uns desenhos estranhos nas casas, até saiu no jornal esses dias. E depois eles vêm e roubam. Então, o ladrão, ele não avisa quando vem roubar. Mas esses ladrões aqui, eles marcam e depois vêm roubar. No qual os céus passarão com grande o quê? Estrondo. E o que vai acontecer? Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então veja bem, qual era o ponto de vista dos emissários apostólicos? Eles sabiam que o dia do Mashiach vai ser como um ladrão. Sabe aquela coisa que pega você de surpresa? Essa é uma surpresa. Você vai... É que nem quando você está... Quem já foi assaltado aqui? Você nem imagina. Um dia eu estava sentado trabalhando, quando eu virei, a arma estava na minha cara. Eu não tive nem como reagir. Quando eu virei, o cara estava com a arma na minha cara, ainda falou assim, perdeu, Playboy! Perdeu! Falou bem assim pra mim. Eu falei, poxa vida, perdi mesmo, não tinha como reagir. Me pegou de supetão. O dia do Mashiach se dá como o dia do ladrão. A terra, você não vai reinar 1000 anos aqui na terra. Por que você não vai? O que está escrito aí no versículo? Ela vai se queimar, né? Ela vai ser queimada. A terra vai ser queimada. E quem estiver nela também vai ser queimado. O grande estrondo, os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo. Ardendo por quê? Vai pegar fogo. Se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então essa história de que a terra vai ficar aí, você 1000 anos aqui na terra, ou depois que o Mashiach buscar a congregação, seu povo, que nem os crentes falam, a igreja, isso é mentira. A terra vai ser primeiramente o quê? Queimada, destruída. Eu estava meditando na palavra em Yirmiyahu, e o Eterno falou para Jeremias assim, eis que essa terra vai ser destruída. Os grandes, eu fui até os pobres, o Eterno fala isso, e os pobres não sabiam de nada, mas os grandes sabem. Abre lá em Jeremias, vamos lá. Yirmiyahu,
Capítulo Yirmiyahu. Deixa eu achar só um minutinho. Então, o que acontece? Né? Eles pensam assim, que a terra vai ficar aqui, o Eterno vai, Yeshua vai vir para reinar aqui com a gente logo de cara. Isso é mentira. O dia, além de dar como um dia, vai ser como um ladrão. O que vai acontecer vai ser que tudo que existe aqui vai ser queimado, não vai sobrar absolutamente nada. Então, eu sou sincero, se você pensa, eu vou juntar, eu vou ficar rico, eu vou comprar uma casona, eu vou fazer não sei o quê, você só vai perder tempo, principalmente nesses últimos tempos agora. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque o nosso tempo, nós estamos em contagem regressiva. Qual é o capítulo? Eu estou procurando aqui, acho que era o capítulo 5, eu estou olhando aqui, mas... É capítulo 5, versículo 5. O Eterno diz assim, ó. Capítulo 5, melhor, versículo 4. Melhor, vamos do 3, versículo 3. Capítulo 5, verso 3. O Yahweh, porventura, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-o, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Yahweh. O que Moshe falou aquela vez lá em Shemote 33? Me mostre o quê? Me mostre o caminho. Ele queria o caminho. Quando a gente ora ao Eterno e fala, meu Pai, eu quero o caminho, eu quero a verdade, o Eterno não vai deixar você sem conhecer a verdade. Vocês estão compreendendo? Então, tem gente aí hoje que elas não quer saber da verdade, irmãos. As pessoas aí fora estão um pouco se importando. As pessoas querem dinheiro. Você tem que abandonar esse pensamento da Igreja Universal, dessas congregações, dessas mensagens malignas. Abandone isso. Porque os melahim do Eterno vão ministrar na medida que você precisa. Ele vai trazer cliente, ele vai abençoar a sua vida financeira, ele não vai deixar faltar. Mas não deixe esse ser o principal pensamento da sua vida. Vocês estão compreendendo? Não deixe esse pensamento ocupar o centro de... eu quero o carro comigo. Esquece, gente, pelo amor do Eterno, acorda. É bom ter dinheiro, entre aspas. Eu já expliquei para vocês. Eu já tive dinheiro, eu sei como é bom e eu sei como também é ruim. O que acontece com a pessoa quando ela tem dinheiro. O que começa, ela passa a não ter paz. Hoje eu tenho shalom. Então, o que acontece aqui? O Eterno está falando da rebelião. Quando o povo, antes do povo ser preso no cativeiro babilônico, e Yirmiyahu, Jeremias, ele fala aqui muitos códigos. Eu achei tantos códigos e profecias ocultas dentro desse capítulo aqui, até o capítulo 10, onde eu estou estudando de novo, que é de assustar. Então, olha o que o Eterno fala aqui, isso aqui é um código. Olha só, versículo 4. Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Yahweh, e nem o juízo do seu Elohim. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Yahweh e o juízo do seu Elohim, mas estes
juntamente quebrar o jugo e romper as ataduras. Então veja bem, os grandes sabem. Aí eu pergunto para você, você acha que Barack Obama não conhece o dia da vinda do filho de Elohim? Você acha que o Papa não sabe? Você acha que os grandes líderes de igrejas não sabem? Os grandes industriais, os judeus sionistas, sabem? Claro que eles sabem. Você acha que os árabes também não sabem? Eu vou provar já que eles sabem. Que os grandes sabem. Uma das maiores provas que os grandes sabem, Saladino, que era um guerreiro, era um grande rei dos árabes, ele mandou chumbar a porta do Oriente para que o Mashiach não entrasse nela. Que é a porta, ele mal sabia, já vou explicar, ele mal sabia que ele estava cumprindo as escrituras. Aí depois, outros árabes, como eles sabiam que o Mashiach é um sacerdote, e a Torá diz que o sacerdote não deve pisar em um lugar onde tem uma pessoa enterrada. Está lá em Levítico 19. Sabe o que eles fizeram? Colocaram um cemitério na porta oriente, onde Saladino fechou ela. Então ele falou, eu sei que o Messias é um sacerdote do Altíssimo, como está na Torá, ele não vai transgredir a Torá, então nós vamos colocar aqui um cemitério, ele não vai passar aqui por cima dos cadáveres, nem por onde tem pessoas enterradas, porque aí ele vai estar transgredindo o quê? O mandamento da Torá. Eles fizeram tudo isso na porta dourada, que é uma das portas que está profetizado que o Mashiach vai entrar lá. Isso, mais à frente vocês vão entender, para reinar em Jerusalém. Aí você veja que o Eterno diz, os grandes sabem. Olha o discurso de Barack Obama um dia desse atrás. Esta fé vai acabar. Que os Estados Unidos está pronto para retalhar qualquer tipo de inimigo que vier dos ares, de inimigo que vier por terra. Nós temos tecnologia para retalhar. Temos satélites em várias órbitas de planetas diferentes, dando informações de tudo que está vindo do espaço contra nós. Olha só. O mesmo ponto de vista tem a Rússia. Você sabe o que eles acham na cabeça deles? Que o Mashiach vai chegar aqui com uma nave espacial gigantesca, e quando ele entrar na atmosfera da Terra, a nave vai queimar tudo. É isso que eles pensam. É isso que eles pensam. É isso que eles têm em mente. Porque eles andaram estudando o livro dos Anunnaki, que é um livro que eu não recomendo ninguém estudar. É um livro diabólico. É muito difícil você ficar de pé quando você toma essas informações dos Anunnaki. Muito difícil. Se o cara não tiver um conhecimento do Eterno e não tiver experiências profundas com o Mashiach e com o Eterno, eu falo para você, a pessoa afunda, porque eu quase afundei. Então, o que acontece? Eles acham que o Mashiach vai vir com a nave gigantesca. Você viu o que aconteceu na Rússia quando o meteorito de 10 toneladas entrou na atmosfera? Ele causou uma explosão. Morreu gente, aqui o jornal não divulgou. Foram feridas dezenas de pessoas, centenas de pessoas. E houve uma explosão na atmosfera. Imagina você um meteoro de 20 quilômetros, 30 quilômetros, 100 quilômetros, entrando na atmosfera do nosso planeta, o que pode acontecer? Uma grande explosão e vai erradicar a vida na Terra. Vai pôr fogo. Uma outra suposição seria o Sol emitindo massas, explosões solares de massa coronal, faz o planeta pegar fogo. Tem até um filme chamado Presságio. Quem assistiu esse filme? Com o Nicolas Cage. Assista! Assista, que é muito bom. O planeta é queimado. Aquele filme, o filme também, o livro de Eli, o planeta foi o quê? Queimado. Eles sabem. Então Hollywood sabe. Os grandes sabem. Quem não sabe? Os pobres. É por isso que essa mensagem vai para o YouTube de uma forma simples para que todo mundo entenda. Vocês estão compreendendo? Os pobres não sabem.
Os ricos sabem, até porque eles têm abrigo no aeroporto de Beverly Hills. Você pode digitar no Google, abrigo no aeroporto de Beverly Hills, está lá. E só quem tem muito dinheiro é que vai entrar. Porque eles aguardam uma grande catástrofe mundial, só que eles não sabem como vai acontecer. Se é uma grande espaçonave gigantesca que vai entrar no nosso planeta, aí nós vamos lá daqui a pouco no livro de Melquisedeque. Ou se é um grande meteoro, um grande cometa que vai invadir a nossa atmosfera e vai pôr fogo nesse planeta, ou se é o Sol, vai emitir uma grande explosão de massa coronal que vai queimar o planeta. Então, a vinda do Mashiach, ela é certa. Vocês estão compreendendo? É muito certa. E quando isso acontecer, irmãos, a coisa vai ser tão terrível que não vai ter nada. Não vai sobrar nada aqui nessa terra. Sabe o que é nada? E só os filhos de Elohim, quem ele elegeu, que são chamados os remanescentes. Quem são os remanescentes? São aquelas pessoas que o prazer dela é estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Vocês estão compreendendo? Ouvindo a palavra, se alimentando, concluindo, pesquisando, aprendendo. Então, a coisa é muito, mas ela é muito mais séria do que vocês possam imaginar. Aí mesmo em Jeremias 4, 23, né? Mostra claramente o que vai acontecer com a terra. Aqui também Jeremias está falando aqui. Observai a terra, isso aqui é uma profecia dupla. Observei a terra, eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. O que está dizendo lá na profecia de Kefa? Que os firmamentos serão o quê? O que acontece na terra quando cai um cometa? Levanta uma grande nuvem de quê? De poeira. E a poeira bloqueia os raios e bloqueia você também de ver o quê? Os céus, o espaço. Então, Irmiarro não viu luz. Ele viu, tudo estava sem luz. Nem a luz da lua, nem a luz das estrelas. Inclusive a teoria dos cientistas, que eu não acredito, eles falam que os dinossauros foram extintos. Eu acredito que o cometa caiu, mas que os dinossauros foram extintos por causa disso, não. E há milhões de anos atrás, caiu um cometa no México, e aconteceu o quê? Levantou-se uma poeira tão grande que cobriu todo o planeta. Aí o planeta entrou numa era glacial, e os animais morreram, porque os répteis dependem do sol para sobreviver, que eles se alimentam, o corpo dele absorve o calor, ele não gera calor, que nem os mamíferos. Eles precisam do calor do sol para poder se mover. Então eles morreram por causa disso, por causa de um grande cometa. A mesma coisa aconteceria com a Terra. É tanto que os documentários estão aí, no History Channel, no Discovery Channel, está cheio de documentário, na internet está cheio de documentário, do que acontece com a vida na Terra se um cometa cair aqui, um meteoro gigante cair aqui. Então a vinda do Mashiach pode se dar dessa forma, ou pode dar de uma forma, de um esplendor também, pelo fato do Mashiach ter poder de aparecer aqui a hora que ele quiser, de controlar o universo da forma que ele controla. Vocês estão compreendendo? Então, Irmiarro não viu luz, não tinha luz nenhuma, a terra estava sem forma e vazia, e também os céus não tinham o quê? Não tinham luz. Então tudo foi tampado, ele não viu nada. Observei os montes, eis que estavam tremendo, e todos os outreiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem. Então, se aconteceu o que Kefa disse na profecia, a palavra diz que a terra vai ser o quê? Queimada. Então não vai sobrar ninguém. Vai ser muito poucos os que vão ficar vivos. O próprio filme, o livro de Eli, dá um apontamento a isso. Vocês estão entendendo? Uma situação terrível o planeta estava vivendo naquele filme. Então, e vai haver poucos homens. Não havia homem algum e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil
era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Yahweh, diante do furor da sua ira. Todas as cidades. Não tem esse negócio, aquela não vai cair. Todas. Eles podem construir o prédio mais forte, mais poderoso, mais bem engenhoso. Não vai ficar de pé no dia do Yahweh. E o dia se aproxima. O Eterno disse, não desejeis o dia de Elohim, porque é dia terrível, é dia de trevas, é dia de angústia, de choro, de gemido. É dia de gemido, o dia do Eterno. Porque assim diz o Yahweh, toda esta terra será assolada, e de todo, porém, não a consumirei. Então ele vai consumir, mas não toda. Você está entendendo? O Eterno podia destruir tudo. Tudo, não deixar nada. Mas a terra vai ser destruída, mas não de toda. Por quê? Por que ele não vai consumir toda? Porque nesse período, antes que isso ocorra, nós vamos mostrar já em Apocalipse, o Mashiach busca os escolhidos, o povo que guarda o Shabat. Vocês estão compreendendo? O Mashiach vem buscar o povo que guarda o Shabat. Nós vamos congregar com ele. Por isso, lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão. Portanto, assim o disse. Assim o propus, e não me arrependi, e nem me desviarei disso. Em outras palavras, o Eterno não vai se arrepender disso e não vai desviar de fazer. Ele não vai chegar no dia, como outras ocasiões que teve, o Eterno se arrependeu e mudou a estratégia. Esse dia não tem arrependimento. O Eterno vai concluir. Isso vai ter que acontecer. O clamor dos cavaleiros e dos ferreiros fugiram todas as cidades, entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas e já ninguém habita nelas. O que fala em Apocalipse? Que naquele dia os grandes vão fazer o quê? O que os grandes vão fazer? Vão construir suas moradas aonde? Seus esconderijos nas rochas. Mas não vai adiantar, porque a terra vai ser assolada de uma forma tão assustadora que vai ficar pouquíssima gente. Cidades inteiras vão ser destruídas. Vai ser uma destruição total. Prédios vão cair, tudo vai ser queimado. A terra será queimada. Então, quando a gente fala de milênio, quando a gente fala de vinda de Mashiach, os crentes acham que a igreja sobe, a terra fica aqui bonitinha. Tá? Isso é mentira. Isso é teologia romana, isso é ideologia romana. Isso aí são tradições orais que eles receberam dos pastores que pregaram muito tempo atrás, de padres e de até alguns rabinos. Mas a visão na palavra não é essa. A visão, ela é muito mais crítica, muito mais danosa do que você possa imaginar. Amém? Aí você veja para onde o Eterno, para onde o Mashiach vai nos levar? Hebreus 12, 22. Então, a visão apostólica era essa. Pedro não tinha essa visão. Porque ele só não tinha esse raciocínio que você vê muitos aí falando, né? A terra vai ser queimada. A terra não vai sobrar absolutamente nada. Hebreus 12, Hebreus 12, 22. O que diz a Escritura?
Mas chegastes ao monte de Sião, a cidade de Elohim. Achou não, Helene? Na página 667. Mas tá diferente, não. Tá, tá diferente? Mas chegastes ao monte de Sião, a cidade do Elohim vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de Melahim, a universal assembleia. Veja bem, uma coisa que você precisa entender: a congregação do Mashiach, ela é uma congregação o quê? Universal. Por quê? Porque não é só os seres da terra que vai estar lá, como eu já expliquei, como o livro de Melquisedeque explica. Há seres de outros mundos também. Por isso que é chamada o quê? Universal. Já é provado que existe no universo mais de quantas bilhões de galáxias? Mais de 500 bilhões de galáxias. E é claro que não estão lá à toa. Inúmeros mundos, até agora eu estou falando, existem mundos maiores que o nosso. Muito maiores. E muito mais elevados do que o nosso. Mundos que não caíram. Então essa universal é universal, não é igreja universal, pelo amor do eterno, que lá não vai subir não. Vai ser queimado também. A universal assembleia e a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Olha que maravilha. E a Elohim, o chofete de todos os ruas, do justo, juiz, chofete significa juiz, o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado. Por isso que quando você pratica a Torá e você obedece os mandamentos, você está aperfeiçoando a sua neshama, sua nefesh, sua neshama, está sendo aperfeiçoada. Você precisa ser aperfeiçoado. Quando a gente pratica, a gente lê a Torá, a gente está calibrando, a gente está praticando, a gente está vivendo ela, a gente não está praticando. Então nós estamos o quê? Aperfeiçoando. Se está mentindo, pare de mentir. Se o pensamento é sujo, pare de pensar em coisa suja. Vocês estão compreendendo? Se a ganância quer tomar conta de você, pare de ser ganancioso ou gananciosa. Se você só pensa no mundo, pare de pensar no mundo. Você precisa, como diz a Escritura, pensar nas coisas lá. O que Shaul disse? Pensar nas coisas do alto. Então, aperfeiçoamento. Vocês estão compreendendo? Aperfeiçoamento. Só vai congregar nessa universal assembleia aqueles que têm o espírito aperfeiçoado. É por isso que o Mashiach morreu, para nos aperfeiçoar. E Yeshua, o mediador de uma aliança renovada, voltar para a Torá antiga e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Havel. Então, Havel é Abel, o sangue da aliança. Então você vai morar onde? Aonde que nós vamos estar aqui? O que está mostrando aqui? Aonde nós vamos chegar? Na Jerusalém da onde? Celestial. Então, primeiramente, quando o Mashiach tira-nos daqui, ele nos leva para Jerusalém celestial, aonde estão os melahim, aonde estão os arcanjos, os arquimelahim, estão lá, as incontáveis miríades de Elohim. Então, em primeiro lugar, o Eterno nos tira daqui e nos leva para lá. Vocês estão compreendendo? É que nem os nossos filhos. Se eles pensam que eles vão brincar com o Eterno, o meu filho, minha filha, o Jonathan, o Diego, a Vitória, são jovens. Queria que eles estivessem aqui para eles ouvirem. Não, está aqui não é só estar sentado, está aqui, está em espírito, está concentrado no que a palavra está pregando. Está aqui, ó, a mente está aqui. Você está aqui por corpo, não adianta, você tem que estar aqui em corpo, mente e espírito. Você está aqui, quer dizer nada. Então, o que acontece? Eles precisam entender isso. Que a coisa está se aproximando e não pensam eles que eles vão poder viver, porque já estão em idade já. Já passaram, inclusive, da idade do Bar Mitzvah, que começa aos 12. Então,
e isso é ensinado, não pensa vocês vão poder, se vocês não pegar firme com o Eterno, vai fritar junto com a terra. Vai virar churrasco. Churrasco, e quem vai querer comer, você sabe quem é, né? Satã. Então a gente tem que ser firme, tem que ser fiel. Vocês estão compreendendo? É ser churrasco. Então você chega a uma Jerusalém que ela não é o quê? Terrestre. É por isso que, aí é o ponto de vista de um certo irmão, que eu até respeito ele como um servo do Eterno, né? Ele ensinando que a morada toda vai ser aqui. Não, nesse tempo não. O milênio não é aqui. Aí falando que no milênio a gente vai morar aqui com o Mashiach, e no milênio você tem que aprender a falar hebraico, senão chega lá no Mashiach, você não vai conseguir, como se diz, se comunicar com o Mashiach. É uma contradição tão grande. E Kefa, em Atos capítulo 3, que Kefa pregou para uma multidão, falando em idioma grego e em idioma também latino. Os romanos começaram a entender, como que pode? Ele é erudinho, ele está falando a nossa língua, ele não tem estudo, esse cara. E o cara começou a falar em outro idioma. E pregou, e 3.000 pessoas aceitaram Yeshua e foram batizados. Vocês estão compreendendo? Eu conheço um caso de um pastor que botou o pé em Miami e começou a falar inglês. E aí, como que fica isso? Então, a capacidade, quem chama, a palavra diz que muitos têm um ditado que diz assim, que o Eterno capacita, chama os... Não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Como que é? Não escolhe os capacitados. Não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, as pessoas precisam cair em si e buscar o Mashiach, independente dela ter cultura, dela ter ou não ter, que ela precisa do Mashiach. Vocês estão compreendendo? Dela saber falar hebraico ou não. Dela saber falar em outro idioma ou não. Dela ter faculdade ou não ter. Porque o que a gente está vendo por aí, dá a impressão que essas pessoas estão sendo excluídas do meio messiânico. E eu não aceito isso, irmão. A congregação é para todos. É para quem tem faculdade, para quem também não sabe, para aquele que sabe só apontar o dedão. Então você não esquente sua cabeça. Porque o Eterno é quem vai te dar capacitação. E se o dia que o Mashiach, a hora que o Mashiach buscar a sua congregação, mas o Mashiach fala hebraico. Meu irmão, pode ficar tranquilo que o Mashiach vai te capacitar a falar hebraico. E se ele não capacitar você, ele vai falar na língua que você vai entender. Vocês estão compreendendo? Então, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo com esse ponto de vista, que isso aí é mais um legalismo dos homens, porque muitos dão curso de hebraico e, tem que pagar. Pensa que ou são besta que nem eu, que dei curso aqui de graça? É R$150, meu filho. Se quiser. Eu não sou contra cobrar, porque a congregação precisa. Outro lugar é 1.800, 180 por mês. E tem que pagar adiantado no cartão de crédito. Senão você não faz. Vocês estão entendendo? E pagar a matrícula. Então são coisas. Então lembre de uma coisa. A primeira Jerusalém não é terrestre que nós vamos morar. É na Celeste, o milênio você vai passar lá. Nós vamos passar 1000 anos na Jerusalém com o Mashiach. Agora vamos lá em Apocalipse, Guiliana. Eles ficam doidos, às vezes comigo na internet. Eles falam assim, o cara parece pastor evangélico falando com palavras hebraicas, porque eles querem que eu faça o que eles fazem. Eu não vou fazer nunca. E nem vou seguir como se diz, o concílio que eles têm. Porque assim, todo o Shabat, né, em todo o Shabat romano que eles pregam no Shabat romano, tem que seguir uma paraxá, né? Então, todos têm a mesma paraxá para pregar, o mesmo nome, paraxá, não sei o quê. Então, naquele dia, naquela data, toda a congregação prega a mesma coisa. Eu estou dando liberdade ao Ruad e Hashem para me usar? Claro que não. Eu estou seguindo um script, que nem quando eu fazia rádio. Chegava lá na mesa da rádio, tinha lá um script, abertura do programa. Você vai falar assim, assim, assado. Daqui a pouco você vai falar da propaganda do banco tal.
Aí você vai colocar a música do Zezé de Camargo e Luciano. Eu falei, poxa vida, tinha que seguir o script, eu não podia botar o que eu queria na rádio. Quando eu fazia a rádio na rádio, lá em Ribeirão Preto, na Rádio Clube e na Rádio Difusora, e na Rádio Mulher, tinha um script, não podia. Eu tinha que seguir aquilo ali, ó. Falei, tá fora, vou fazer o meu programa do meu jeito. Aí eu montei o script, o programa explodiu de audiência. E ele ficava besta, porque dava mais de 100 ligações na madrugada. Lá em Ribeirão Preto, mas explodia mesmo. Sabe? Então a gente não é rebeldia. Eu não posso limitar eu tenho que dar liberdade ao Rua de Hashem para que ele possa usar a minha vida como ele bem quiser. Amém? Então hoje, entenda, a Jerusalém, ela é a do alto, a primeira que nós vamos morar. Abra em Apocalipse capítulo 20. Aqui fala da prisão de Rassatã. Então, primeiramente, o que acontece no reino milenar? O Yeshua nos tira daqui. No milênio, Satanás será preso aqui na terra 1000 anos. E vi descer do céu um Melahim, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o acusador, e Rassatã, e amarrou por 1000 anos. Então Rassatã será preso aonde? Ele viu o Melahim descendo. O Melahim desceu porque onde estava o Melahim? No Shammai, na Jerusalém celestial. Ele desce, prende Rassatã. Mas a teoria batista, testemunho de Jeová, que Rassatã está preso, caiu por terra. Se o Melahim desceu para prendê-lo, é porque ele está o quê? Solto. Então isso é mentira. Uns que andam pregando, o diabo já está preso. Não, esse estudo está fora do concílio hebraico, israelita, totalmente fora, não bate. Porque o Apocalipse é um livro fora de ordem cronológica. As profecias estão aqui, é um quebra-cabeça. Você tem que começar a entender e entendendo. Vocês estão compreendendo? As profecias é um quebra-cabeça. Você tem que estudar tudo que você puder para você começar a entender e se encaixar. Para formar realmente a história que bate com o ponto de vista de quem? Apostólico e do eterno. Vocês estão entendendo? Então, Rassatã será preso por 1000 anos. E ele o lançou no abismo e ali encerrou. E pôs sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações até 1000 anos. Até que os 1000 anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. No versículo 4. Vi tronos assentando-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as nefestes daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Elohim, e que não adoraram a besta, e nem sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com o Mashiach durante 1000 anos. Quem são aqueles que não adoraram o quê? Quem saiu da besta? Não aceitou mais a besta? Nós, os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos, por mais que eles não acreditam em Yeshua, alguns, mas eles também não aceitaram a besta. Vocês estão compreendendo? Então, irmãos, é muito triste, mas os nossos irmãos amados evangélicos estão totalmente fora do ponto de vista judaico. Porque não adianta você tentar estudar as escrituras e você for tentar achar entendimento romano, na teologia romana, grego-romana, você está perdido. Porque
As instruções foi dada a quem? Aos Yahudim. A palavra diz que a salvação vem de quem? De Israel. A salvação não vem de Roma nem da Grécia. E nem tampouco dos americanos. Então, a marca da besta já está ali. Como eu já falei, já foram marcados com a besta. Você pode pesquisar lá que tem estudos, inúmeros estudos na internet que falam claramente do nome da besta e a marca da besta. Aí vem um dizer que Jesus é o Salvador, isso é mentira. É tanto que é uma besta que você tira... Quando você fala besta, o que é a besta para nós? É um animal de 4 patas. Jesus, o que significa? Sus em hebraico. Cavalo. Porco é em grego. É um animal de patas. Aí eles chamam o eterno é cavalo, o eterno é porco. Você entendeu? É o nome, essa é a etimologia dessa palavra Jesus. Essa é a etimologia. A etimologia é a raiz, é a origem da palavra. Vocês têm que entender isso que é etimologia. Quando a gente fala de etimologia, a gente está falando da raiz, a origem do nome e da palavra. Então a etimologia do nome Jesus é isso que significa. Vocês estão compreendendo? Então muitos já foram marcados. E está aí os falsos profetas pregando, ficando cada vez mais rico com esse nome. Eu não conheço um pastor messiânico rico. São mais ou menos bem de vida, mais rico, que nem esses caras aí, com milhões, fazenda, morando em residências de alto padrão, pagando milhões e milhões em casas, em residências, jato, avião. Estranho isso, né, gente? É muito estranho. Então você veja, então essas pessoas chegam aonde? Onde que elas estão chegando aqui? Vi tronos e se assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Aí diz, Elohim, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Machia durante 1000 anos. Então, enquanto o Rassatan está preso, a gente vai estar reinando com ele aonde? Mas qual é Jerusalém? A celestial. Aí diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas são correntes, quer dizer, são sacerdotes de Elohim e do Machia, e reinarão com ele 1000 anos. Então, você reina com Machia 1000 anos aonde? Na Jerusalém. 1000 anos lá. 1000 anos você estará lá. Nós estaremos com o Machia. No capítulo 21 de Gilead, versículo 1 em diante. Eu vi novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu e Yohanan vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Elohim descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então veja bem, o que Yohanan vê descer do céu? A nova Jerusalém. Então ele vê descer do céu a cidade que vai se estabilizar aonde? Em Israel, na terra, Israel, vai se estabilizar lá. Vocês estão compreendendo? Em Israel. Então, Yohanan vê essa cidade vir. Porque o Machia, ele pertence à linhagem de David, como diz Lucas 1,32.